E hoje eu quero falar em especial com você que é professor. Como eu faço para que os meus alunos possam abrir a câmera e assistir a minha aula? Já aconteceu isso com você? De estar dando aula e o aluno ficar com a câmera fechada? Eu fui uma das primeiras professoras da nossa escola a utilizar aí das plataformas do Zoom, né? Mais do Zoom, eu não usava o Classroom, não usava as plataformas da Google, né? Utilizava as plataformas do Zoom, entrava lá, dava aula para os meus alunos e a escola ainda não tinha chego nesse ponto. O nosso aluno ele não liga a câmera. E por que ele faz isso, né? Primeiro, eu estive conversando com eles, né? E eles falam assim, professora, eu não abro a câmera porque a minha casa, normalmente ela tá bagunçada, eu não tenho lugar próprio para poder estudar. Eu gostaria muito de ter um ambiente ideal para poder estudar. Então, eu comecei a ouvir tudo isso deles, né? Ouvir essa parte deles aí. E dentro, então, da educação sistêmica, existe uma resposta para isso. Existe uma resposta. Qual é a resposta? A resposta para que alguém não ligue a câmera, sistemicamente, ele está olhando para um excluído. Quando eu não ligo a minha câmera, é porque sistemicamente está se olhando para um excluído. Como assim um excluído, Eli? Olha só, dentro dos sistemas existe o sistema familiar e existe o sistema coletivo, né? Que não deixa de ser um sistema familiar, porém um sistema muito maior. Existem as exclusões. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem seriam os excluídos hoje? Quem seriam os excluídos hoje? Existem muitos excluídos. E os jovens, as crianças, então, que ficam com a câmera fechada, eles olham para estes excluídos. E aí o professor, ele precisa agir de uma forma sem julgamento. Então eu não posso ter julgamento pessoal, dizer, não, isso aí não é verdade, não, isso aí não é real. Você não pode ter esse tipo de julgamento, né? Então, você precisa entender, se o meu aluno, ele está com a câmera fechada, eu preciso dialogar mais com ele. E aqui vem, então, as dicas que eu vou deixar, e vocês também podem escrever sobre qualquer uma das dicas, e vocês vão perceber que, aos poucos, o movimento de ligar a câmera começa a ser diferente. Mais alunos passam a ligar a câmera. Então, a primeira dica que eu daria, né, que seria uma dica valiosa, a primeira dica é, veja, se existe alguém que se sente excluído e que impede o aluno de ligar a câmera sistemicamente, então um bom exercício sistêmico seria eu dizer, eu vejo você. Essa é uma frase sistêmica, né, que pode ser utilizada. O que é uma frase sistêmica? É uma frase que funciona dentro dos sistemas. Sistema familiar, sistema educacional, né? Então eu digo essa frase, eu vejo você. E isso atua a muito mais do que nós imaginamos. Mas você não precisa falar isso da forma que eu estou falando, de uma forma verbalizada, né? Em alto e bom tom. Você pode sim falar isso, expressar isso dentro de você. Então você olha para aquela câmera e você fala, eu vejo você. E eu comecei a criar alguns hábitos. O primeiro hábito que eu comecei a criar com os meus alunos, qual foi? Então eu chego na aula, eu dou o tempo ali que eles entram, né? Até que eles entrem na aula. E aí eu começo a conversar de um por um. De um por um. Então, eu chamo pelo nome, né? Fulano de tal, seja bem-vindo, que bom que você tá aí. E aí eu faço uma pergunta para ele. Então eu faço uma pergunta. Me conta, como que tá hoje aí, né? Aí na tua casa, tá mais frio? Como é que tá? E aí ele praticamente é obrigado a criar uma conexão comigo. Ele é obrigado, né? De uma forma, ele é obrigado a responder. Como que vai ficar sem responder aquela pergunta? Então,
eu já verifico que ele de fato está ali, que principalmente ele está prestando atenção em mim e ele percebe o quão importante ele é para mim. Então eu demonstro, ao falar sobre algo dele, se ele está melhor, se ele dormiu bem, ou faço qualquer tipo de pergunta, para cada um deles eu vou gerando uma pergunta diferente, né? Foi fácil acordar hoje, sair da cama? Aí ele faz um comentário e eu também faço. Aí eu digo, pra mim também, pra mim, nossa, hoje a cama tava muito quentinha, e ontem eu fui dormir muito tarde, né? Faço algum tipo de comentário assim. Aí eu vou pro próximo e falo, bom dia, tudo bem, fulano de tal? E me conta, você foi dormir muito tarde ontem ou foi dormir mais cedo? Como foi pra você, né? E assim eu começo numa conversa. Outra coisa que eu percebi, fazendo isso, eu também recebi feedbacks de alguns alunos que diziam assim, professora, eu não ligo a câmera ou eu não estou assistindo as aulas porque eu me sinto muito sozinho, né? Lá na escola eu tinha vários amigos e agora eu me sinto muito sozinho. E aí então eu comecei a sentir a necessidade e fui avisando eles, antecipadamente eu fui avisando os alunos, né? Eu dizia assim para eles, olha, é o seguinte, hoje ainda fiz isso, né? Falei assim, olha, nós vamos usar, nossa aula vai terminar 10h30 da manhã, né? Nossa aula vai terminar 10h30, então 10h20, vocês vão se preparar, vai se arrumar, vai levantar, vai estar num lugar aí que você possa ligar a câmera. Porque nós vamos nos olhar uns aos outros, nós estamos com saudade um do outro, né? Então ele começa a ligar e eu tive a grata surpresa de receber uma mensagem de uma aluna que tem 12 anos, né? Ela está no 7º ano, e depois que eu fiz essa dinâmica, essa aluna ela me escreveu dizendo assim, professora, eu não estava assistindo às aulas. E depois de você ter conversado e pedido para que todo mundo ligasse as câmeras, né, e nos avisado de ligar as câmeras, e quando nós ligamos as câmeras, professor, eu percebi que eu tenho amigos. Eu percebi que os meus amigos estão do outro lado. E isso fez eu não me sentir mais sozinha. Então, veja, ao conversar com os meus alunos, eu conto para eles assim, nós vamos ter um momento especial na nossa aula hoje. 10 minutos antes de terminar, então você se arruma aí, porque dentro desses 10 minutos eu vou estar com você, nós vamos ligar as câmeras e vamos olhar uns aos outros. E aí quando nós fazemos esse movimento, eu recupero um aluno que estava se sentindo desestimulado de participar das aulas. Porque ele tem a nítida sensação agora, eu vejo você. Então, sistemicamente, o aluno que está com a câmera desligada, nós sempre temos essa pergunta conosco, né? Para onde ele está olhando? Mas não é para onde ele está olhando, porque assim, todos nós olhamos em uma direção. E essa direção é a direção que você percebe que o amor flui. Onde o amor flui. Então, quando nós fazemos essa pergunta, quando nós fazemos a seguinte pergunta, para onde o meu aluno está olhando? Não é porque ele não está olhando para essa tela e ele está olhando para a tela de um jogo, ou ele está com os olhos fechados dormindo, não é isso, é muito mais profundo. A educação sistêmica, ela é muito mais profunda. Quando nós olhamos, fazemos essa pergunta, para onde o meu aluno está olhando? Então é muito mais profundo do que imaginar que ele está olhando para um jogo ou que ele está olhando, sei lá, para qualquer outro lugar. Essa comunicação, ela é uma comunicação que vai muito além. A educação sistêmica é algo que vai muito além. Ela vai reconhecer o sistema do aluno. Ela vai reconhecer que existe um pai, que existe uma mãe e que esse pai e essa mãe estão olhando por ele. Então, como eu posso fazer para o meu aluno abrir a câmera? A primeira dica que eu dou para você é internamente você diz, eu vejo você. Eu vejo você. Você vai dizendo isso internamente. Então, esse já é um exercício de muita prática que eu tenho.
Então eu vou conversando, o aluno está com a câmera desligada, eu não peço para ele ligar. Eu simplesmente chamo ele pelo nome, pergunto como ele está, pergunto como foi a aula anterior, o que ele aprendeu, eu faço perguntas provocativas. Só que internamente eu estou repetindo, eu vejo você. E dessa forma eu sei onde está cada aluno meu. Dessa forma eu consigo reconhecer. Eu consigo enxergar onde está cada aluno meu. E aí então, primeira coisa, as câmeras fechadas já deixam um pouco de te incomodar enquanto professor. E se você tiver uma, duas, três, quatro, você vai vendo que com o passar dos dias, o número de câmeras ligadas começam a aumentar. Tanto faz se você trabalha com ensino fundamental ou se você trabalha com ensino médio. Você vai começar a perceber esse movimento aí acontecendo. Eu também utilizo da seguinte prática, né? Eu coloco música para eles quando eles entram na sala de aula virtual. Então tem uma música tocando. E no início o que eu fazia? Eu escolhi uma música, né? E aí sempre pensava numa música que tivesse uma mensagem bonita, que não sei o que, blá blá blá. E aquelas músicas normalmente os alunos não se interessavam, né? E aí o que eu comecei a fazer agora? Então eu digo assim, o primeiro aluno que entrar, olha, aí eu já solucionei também a questão do aluno chegar depois do horário. O primeiro aluno que entrar na sala tem direito a pedir música. E ninguém pode reclamar, a música vai tocar até que todo mundo entre, né? Então é o intervalo de uma música inteira, né? E aí então eu coloco a música lá. E eles entram agora num horário que eles estão fazendo quase que uma disputa, mesmo nas aulas que começam às 7h15 da manhã. Então eles entram na aula e dizem, professora, hoje eu fui o primeiro, eu tenho direito à música. Sabe, tipo, direito à música igual a música de pedir música no Fantástico, porque fez não sei quantos gols, né? Então eu pego e digo, ó, agora você chegou primeiro na sala, você tem direito de escolher a música. E aí ele fala, eu quero a música tal. Tem alguns alunos que já estão com uma listinha do que pedir de música. É muito interessante. E aí eu compartilho com todo mundo e pronto, aquela música aconteceu. Qual é o objetivo dela? Ter uma música na sala, né? E isso foi muito mais interativo, foi muito mais gostoso. E essa interação ela faz com que essa nossa conexão ela comece a ser muito mais agradável. Nós precisamos estar mais ligados a ele, né? Então, para que você tenha uma câmera do seu aluno ligada para ajudar ele a abrir a câmera, eu daria dicas para você como procure estabelecer uma relação com ele. Procure estabelecer uma relação mais amigável, onde você possa ser o amigo dele. Você possa estar dizendo que para você, né? Para você é muito mais desafiador, assim como é para ele, para você também é. Conte quais são os seus desafios enquanto professora, quais são os seus desafios, né? E aí você começa a contar, você começa a falar para eles também da dificuldade, de repente, que você tem de estar dando aula somente para uma tela. E você começa a gerar essa conexão. Aí você mostra, eu adoro conversar com você, fulano de tal, mas seria muito melhor se você estivesse com a câmera ligada. Ou como eu fiz hoje, né? Eu disse assim, para uma turminha, né? Gente, ó, hoje eu vou precisar também que vocês abram a câmera aí para olhar para a professora, porque se eu encontrar você na rua, eu já não te conheço mais. Então, isso é muito interessante. Então, dentro do olhar sistêmico, vamos relembrar, dentro do olhar sistêmico, o aluno que não abre a câmera, para onde ele está olhando? Ele está olhando para um excluído, para alguém que foi excluído. E o momento que nós vivemos, existem infinitos excluídos dentro do nosso coletivo. Então essa é a mais profunda verdade. E depois vem que é por causa do cachorro, e depois vem que é por causa da sala que você está, e depois vem todas as outras coisas que nós imaginamos. Primeiro você pode fazer esse exercício de reconhecimento. Eu sei que você está olhando em direção do amor, onde o amor está fluindo.
Então, me ajude a olhar nessa mesma direção. E depois você pode usar todas essas outras técnicas que eu te falei. Coloca a música, deixa eles escolherem a música, provoca eles de alguma forma. Não use a palavra. Com adolescente, você não usa a palavra assim, ó, ligue a câmera porque eu quero te ver, do tipo, algo como uma obrigação, né? Na escola onde eu trabalho, no início do ano agora, dizia assim, vai contar a sua presença se você estiver com a câmera ligada. Não é verdade, né? E eu era muito sincera com o meu aluno e dizia, não é verdade que a câmera... Porque você precisa trabalhar com eles dentro da verdade. Não faz sentido. O aluno, ele tem um raciocínio lógico bom. Então, se você fala isso, né? O ser humano, ele saca rápido manipulação. Então, não queira fazer esse tipo de manipulação muito pequena com os teus alunos. Seja verdadeiro com ele. Pode ficar com a câmera desligada, você fica melhor assim, está tudo certo, né? Está tudo certo, tá bom? Então hoje nós falamos sobre esse assunto. Eu vou estar trazendo mais assuntos agora, então, voltadas ao professor e principalmente a todas essas questões que geram um certo estresse, que estão fazendo com que o professor adoeça. Então, se você, assim como eu, faz parte do mundo educacional, se você também é professor e é professor, né? E vive todas essas questões, a questão do aumento da carga de trabalho, a questão do estresse que tem vivido, você hoje, nós não conseguimos mais separar a nossa casa e a escola, isso tem trazido alguns transtornos, o número de horas de trabalho, antes você trabalhava lá dentro da escola, agora você trabalha em todos os horários, né? Então, todas essas questões eu quero estar falando com você, porque sim, a educação sistêmica tem como auxiliar todos os professores a ter uma vida mais prazerosa novamente. Aquele prazer em dar aula, principalmente o prazer em sentir que o seu aluno, de fato, ele está aprendendo, ele está levando o conteúdo que você está passando, ele está conseguindo fazer um bom uso dele. Então, agradeço a você que esteve aqui. Um abraço, nós nos vemos